Olá, você acompanha agora mais um programa Opinião Empresarial, produzido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias. Neste encontro, vamos falar sobre equipamentos urbanos e convidamos o presidente do Instituto de Planejamento de Piracicaba, IPLAP, o arquiteto João Chadá, e o secretário de Trânsito e Transportes, Paulo Prates. Os anfitriões do encontro são Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP, e Jorge Aversa Júnior, presidente da CIP. João Chadá, o senhor tem um conhecimento bem amplo da história de Piracicaba e poderia começar essa conversa dizendo um pouco como que o senhor vê Piracicaba e os desafios que a cidade tem daqui para frente. Bem, os desafios eu considero desafios físicos e sociais. Na verdade, os desafios físicos, eles, no fundo, né, eles são sociais também. Porque quando se fala em fazer uma ponte pelo prefeito municipal, é realmente uma obra física. Mas ela vai levar ambulância, ela vai levar felicidade, ela vai levar ônibus, ela vai levar pessoas caminhando, bicicleta. Então, é um desafio social. Mas no IPLAP a gente trata mais do físico, né? E o físico a gente explica primeiro para o cidadão que as cidades se formaram sempre em torno do rio, na margem do rio. E a formação principal de cidades sempre foi em tipo xadrez, como é Piracicaba e como é 95% das cidades do mundo. É padrão, é português? É português, é o início de tudo isso, não é? Então, esse tipo xadrez foi feito para quem? Vem a pergunta, né? O cidadão às vezes não para pensar. Foi feito para as carroças que existiam, para os cavalos, né? Para as pessoas andando a pé. Eram de terra, né? E hoje, no mesmo local, nós temos jamanta de 60 toneladas. Vejam bem. Então, vejam por que um prefeito tem dificuldade em resolver os problemas atuais. Por quê? Nós temos uma herança urbana e uma herança social. A urbana é a pior de todas, porque nós adquirimos uma forma de cidade que não era para o nosso tempo, para a nossa era. É uma forma diferente. Então, e as cidades foram proliferando sem a participação efetiva da prefeitura. Até a década de 40, 50, 60, quem aumentava a cidade, quem ampliava a cidade, era o loteador. A prefeitura não tinha força nenhuma. E o pior, quando o loteador fazia o loteamento, a prefeitura tinha que correr atrás, tinha que levar os melhoramentos, era às vezes muito longe, e era um problema seríssimo para os prefeitos. Piracicaba foi feliz, porque na época de 1970 já veio o plano diretor pelo governo federal, que exigia para certos investimentos em relação ao governo federal, tinha que ter um plano diretor. Só que o primeiro plano era de cima para baixo. Precisamos eliminar as favelas, precisamos acabar com a cidade, com coisas feias, e não era bem assim. Era uma ideia de higienização mais do que de planejamento. Era engenheiro de sonhador. Piracicaba mesmo, na década de 60, o plano diretor previa uma cidade nova lá pelos lados do Jupiá, e abandonando a cidade nossa, ficando como se fosse uma cidade histórica tombada. E não era bem assim, a Câmara não aceitou. Então veio um plano diretor novo, isto é, de uma lei federal, que acabou no Estatuto da Cidade, na Lei Federal de 88, o Estatuto da Cidade em 2001, em que o Estatuto determina que os mais de 5.000 municípios do Brasil façam o seu plano diretor. Então, eles são semelhantes, são parecidos, mas não são iguais, embora todos obedeçam o mesmo estatuto. Então, Piracicaba tem um plano diretor muito bom, em que a prefeitura dá a diretriz. Ela faz com que o crescimento seja ordenado e, portanto, sob o comando da prefeitura. E mais, sustentável. Sustentável para a gente usufruir do futuro, mas não deixar para os nossos netos uma qualidade de vida ruim.
É interessante o Prates reforçar, inclusive, um assunto que a gente conversou rapidamente em uma ocasião, sobre a facilidade ou não de se deslocar pela cidade. Hoje você tem uma outra realidade, mas uma realidade que foi incorporada tão rapidamente pelas pessoas que parece que sempre foi assim. Fale um pouco sobre a questão da abertura, a criação de pontes, a abertura das avenidas e a facilidade exatamente para as pessoas se deslocarem, que hoje já cobra uma nova dimensão. Tudo já foi incorporado. Sem dúvida. É um trabalho que foi desenvolvido, já estava no plano de governo do nosso prefeito Bajas Negra, em que o Xadá participou, que é pelo IPRAP, Instituto de Pesquisa, teve a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Trânsito e Transporte, Meio Ambiente. Nesse plano diretor todo, nós fomos dando sequência. Como a gente tinha conversado já há um tempo atrás, vamos supor que a gente hoje feche a ponte lá nova do shopping. Se a gente estreitar a Avenida Limeira, Dona Francisca, fechar a ponte lá do Centro Cívico, estreitar, fazer uma pista só na Estrada do Bong, voltar ao que era até 31 de dezembro de 2004. E o que foi feito de planejamento e executado para o que nós temos hoje. Uma cidade como Piracicaba, que aproximadamente 55 ou chega até 60 veículos novos por dia, das 8 da manhã às 8 da noite, então às 6 da tarde, né? É um trabalho que a gente 24 horas, no trânsito, no transporte, o IPLAP, as pesquisas, os fiscais, os técnicos, que vão dando essas diretrizes e melhorando o quanto antes. Porque nós não podemos esperar uma semana para ver o que aconteceu para corrigir. Não, nós estamos indo na frente, no transporte coletivo, inclusive e principalmente. É interessante isso, porque nós estamos falando de mobilidade, né? E para o setor empresarial, a logística é um assunto muito sério, não é mesmo, Mascarenhas? Eu entendo que o Xadá tem toda a razão. A cidade foi crescendo, visando carroça, etc. Não era um planejamento voltado para a logística, né? Isso é empresa também. Uma empresa antiga hoje, se quiser fazer alguma coisa, tem que derrubar e fazer outra. Então, tem razão mesmo, porque a logística é complicada. Eu acho que o principal setor aí da prefeitura, eu acho que é o transporte. Eu acho que o transporte, a logística de transporte, é o que mais o povo lembra. Quer dizer, lembra no trânsito aí, é o mais lembrado do setor. A saúde não é tanto, a educação não é tanto, mas o transporte lembra da mãe, lembra do filho. Isso não tem dúvida. Então, esse planejamento que está sendo feito é muito importante para a cidade. Legal. Aversa, eu sempre acompanhei bastante os jornais aí da cidade, e você via, na década de 30, uma carrocinha parada aqui, outro veículo parado lá, e ele ficava uma eternidade no meio da rua, até que alguém lembrava e falava, tira de lá, está ficando feia a paisagem. E hoje a área central da cidade exigiu pelo menos intervenções radicais, porque estava difícil de compatibilizar desenvolvimento econômico com circulação de público, mobilidade. Em todos os sentidos, mobilidade. Exatamente. Você vê alguns números aí, a população cresceu em 10 anos, de 2001 a 2011, 12%. O número de automóveis, 85%. Então nós saímos de 133 mil para 238 mil veículos emplacados em Piracicaba, fora da região, que hoje nós somos uma sede de região, fora os carros que estão localizados aqui. Então, veja esse número de carros saindo dentro do que o Xadá falou, de uma cidade planejada para carroça, para esse tipo de coisa. Então, assim, esse plano de mobilidade é um grande desafio que a prefeitura tem. Encerramos então aqui a primeira parte desta conversa e esperamos você no próximo bloco. Até lá!